Graça e paz, muito bom para mim estar com vocês. Agradeço o convite para a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, uma pequena porção da palavra de Deus com cada um de vocês. Sabe quando na nossa casa, na nossa família, lá no nosso íntimo, na nossa intimidade, no nosso particular, as coisas se apresentam sem nenhuma solução, o desespero bate à porta, a tragédia, o caos, a falência, a derrota. Quando a gente olha para todos os lados e não encontra uma saída, uma solução, sabe? Eu sei que muitos de nós, a começar por mim, já vivemos situações assim. De repente, alguns de vocês, algumas famílias, algumas casas, alguns lares estão enfrentando situações semelhantes a essas que eu acabei de exemplificar aqui para você. Hoje a gente vai ler um texto, a gente vai perceber na palavra de Deus uma família em total desespero, uma família que já não encontrava nem solução, nem saída, mas uma família que descobriu que tinha bênção na sua casa. É sobre isso que eu quero falar com você. Ainda que você não veja, não perceba, tem bênção na sua casa. Tem bênção na sua casa. Vamos ler juntos? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, se você quiser acompanhar na sua, pode abrir também. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a gente vai ler em nome de Jesus. Primeiro verso diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. Olha só, desespero é pouco para esse início de trecho da Escritura. Capítulo 4, segundo livro de Reis. Olha só como é que começa. Uma mulher que é apresentada para nós, esposa de um filho de profeta, uma mulher temente a Deus, uma mulher correta, ela procura o profeta Eliseu e ela dá a notícia: o meu marido que te servia, o meu marido que era teu servo, ele morreu. E o Senhor sabe que o meu marido era temente a Deus. Perceba os detalhes desse primeiro versículo. Ela começa dando a biografia, ela começa lançando mão do bom testemunho do seu marido. Ela já apresenta para o profeta Eliseu as medalhas, os troféus, os diplomas, as características do marido. Um marido correto, um marido que era bênção. E aí ela conta o desespero dela. Ele morreu. E agora aparece aqui na porta da minha casa os credores. E eles chegaram cobrando a dívida. Só que o meu marido faleceu, eu não tenho como pagar. E eles disseram que se eu não pagar, amanhã eles voltarão e levarão como pagamento os meus 2 filhos para serem escravos. Primeira coisa muito importante aqui: nem todo mundo que está com dívidas, que está desesperado, que não tem como pagar as suas dívidas, nem todo mundo, e eu diria uma grande parte,
não é formada essa grande parte por caloteiros, por trapaceiros, por gente que quis enganar o seu próximo. Dívidas e problemas financeiros podem acontecer na vida de qualquer pessoa, inclusive das pessoas honestas, das pessoas que têm ética, das pessoas que têm caráter e das pessoas cristãs. Portanto, eu quero já de cara tentar acalmar o seu coração. Então dá uma olhada. Essa mulher, ela é de uma família cristã, o marido era um profeta e ele faleceu. Naquela época, a renda da casa, quem garantia o sustento, era o marido com o seu ofício. Mas a fonte de renda da casa morreu e as dívidas ficaram. E essa mulher, ela vai procurar o profeta Eliseu. Bom, ela foi procurar o profeta Eliseu porque ela já não tinha recursos, ela já não tinha saída, ela já não tinha solução. Me parece que é nesse ponto que eu e você procuramos a Deus. É nesse ponto que eu e você procuramos o único que pode nos ajudar quando impossíveis são as únicas coisas que nós enxergamos à frente de nós. E aí ela se aproxima do profeta. O profeta é o representante de Deus. O profeta é aquele que vai ouvir esse clamor, é o que vai ter a palavra de Deus para orientar. Quantos pastores nesse momento de crise pela qual o nosso país atravessa, o nosso mundo atravessa, quantos pastores estão recebendo pedidos de socorro, pedidos de ajuda, gente desesperada, gente que já entregou os pontos e não sabe mais o que fazer. E essa mulher procurou o profeta Eliseu. Aí eu também teria que perguntar para quem está me ouvindo, o desespero dela se explica por causa da consequência. Ela não tem como pagar. E os caras falaram, a gente vai vir, nós vamos voltar aqui e nós vamos levar os seus 2 filhos. Quem dos pais que estão me ouvindo, qual a mãe, qual o pai que entregaria o filho como pagamento de uma dívida? Eu tenho a impressão que nenhum pai faria isso. Não, pelo menos na sua normalidade, no seu estado emocional normal. Então o desespero dela se explica. Então vamos ver como é que o profeta Eliseu, como é que ele ajuda essa mulher. E ele devolve o desespero dela com uma pergunta. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. E aí ela vai responder para ele. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. No momento que Eliseu, quando ele faz a primeira pergunta, e daí, o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? É muito interessante, porque essa pergunta de Eliseu, ela é uma pergunta que já começa a estabelecer ordem nas coisas. O profeta Eliseu, com essa pergunta, está deixando claro para ela o seguinte: eu sou homem, eu sou falho, eu sou limitado, eu sou de carne e osso como você, e eu não tenho poderes para resolver essa parada. Mas, ele é homem de Deus, ele serve o Deus vivo. Mas o que é que você tem na sua casa? E ela começa a resposta dela, e a resposta dela é: eu não tenho nada. E aí tem uma vírgula. Glória a Deus que nesse texto aparece essa vírgula. Porque se essa mulher tivesse respondido para o profeta, eu não tenho nada, e ela tivesse parado no nada, o diálogo se encerraria. O diálogo pararia, não teria continuidade. Mas quando o profeta pergunta, o profeta não está perguntando: você tem algo de valor? Você tem joias? Você tem um carro 0 para vender? Você tem alguma coisa para penhorar? Não, ele quer saber o que você tem na sua casa. E aí, depois da vírgula, a não ser uma única, uma mísera vasilha com um pouco de azeite.
É tremenda essa resposta e ela é muito simples, porque alguma coisa na sua casa você tem. Alguma coisa na minha casa eu tenho. Todos nós temos alguma coisa para ofertar ao Senhor. Para dedicar ao Senhor, para declarar ao Senhor. Alguma coisa que seja honesto, que seja autêntico, que seja simples, não importa. Mas eu entro com alguma coisa nessa parceria com Deus. Você vai se lembrar de Davi com as pedrinhas, você vai se lembrar da pergunta que foi feita a Moisés: o que tens nas mãos? Uma vara? Alguma coisa nós temos nas mãos, alguma coisa tem aí na sua casa. E essa é a pergunta. E ela responde: uma vasilha com um pouquinho de azeite. Verso 3. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Olha que interessante, somente dos amigos não resolveria o problema dela. E o profeta fala para ela: olha, você pegue vasilhas emprestadas dos seus amigos e dos seus vizinhos. Ele dá uma ordem absurda e me parece que nos momentos de desespero, ordens absurdas, entre aspas, vêm do trono para mim e para você. E me parece que ordens absurdas, que desafiam a nossa fé, que desafiam a nossa crença, que nos humilham, a gente só aceita ouvir e obedecer na hora que nós estamos desesperados. Porque enquanto a água bate no pé, a gente tenta andar. Quando ela vem até o joelho, a gente continua tentando. Quando ela chega na barriga, a gente ainda consegue andar, está dando pé. Quando a água chega aqui, o desespero já começa. Quando chega no nariz, a gente dá uns pulinhos. Mas aí a gente topa qualquer parada, porque ninguém quer morrer afogado. Lembra de Pedro gritando: Senhor, salva-me, quando ele andou sobre as águas e resolveu olhar para as laterais, para o vento, para tudo que acontecia? Então aqui vem uma ordem absurda para essa mulher, a ordem de pedir vasilhas emprestadas para amigos e para vizinhos. E ele continua: depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Bom, aqui eu preciso dar uma pausa. A ordem é absurda e toda a ordem é absurda. Ó, você pega muita vasilha e aí você entra na sua casa com seus 2 filhos e você começa a encher as vasilhas. Eu imagino essa mulher falando com os 2 filhos. Eu não sei se eles eram adolescentes, qual a idade que eles tinham, mas eu gosto de pensar que eles eram jovenzinhos. E eu imagino ela falando para os filhos: ó, é o seguinte, papai morreu, falei com o profeta mandou a gente emprestar vasilhas, muitas, de amigos e de vizinhos, porque depois nós vamos encher tudo de azeite. Eu imagino os meninos falando assim: ah, mãe, estou fora, eu não. Porque você sabe, né? Adolescentes, eles têm vergonha quando o pai tem carro velho. Eu conheço adolescentes que, quando o pai tinha carro velho, ele pedia para o pai: pai, estaciona uma quadra antes da porta da escola, porque ele não queria que os amigos vissem o carro velho do pai. Mas quando o pai cresceu na vida, superou os problemas e comprou um zero, pai, para bem na porta da escola, porque adolescentes têm vergonha, às vezes, dos avós, dos pais, da sua condição social. Então eu imagino esses garotos falando assim: mãe, eu não vou pagar esse mico, ficar batendo palma, pedindo vasilha e vazia e muitas vasilhas para a vizinhança toda, no bairro vizinho, para gente que eu nem conheço. Ah, não, mãe, estou fora. Aí eu imagino o forte argumento que a mãe usou: ok, vocês não vão me ajudar? Amanhã os credores vão chegar e vocês vão ser entregues para pagar a dívida, para serem escravos deles. Eu acho que nessa hora os meninos falaram assim: mamãe, deixa com a gente, nós vamos trazer muita vasilha. O outro detalhe importante é,
O profeta é muito específico nisso. Muitas vasilhas, quantas você conseguir pegar, e vazias. Não adianta trazer vasilha pela metade, cheia de alguma coisa, faltando um pouquinho para. Não, eu quero vasilhas vazias. E por quê? O meu coração, o seu coração, o nosso coração precisa ser esvaziado de tudo que é dúvida, que é orgulho, de arrogância, de coisas que não presta. O Espírito Santo enche esse coração, mas ele não se mistura com o lixo, ele não se mistura com, sabe, raiz de amargura, sede de vingança, ira, contenda, fofoca, raiva, ele não se mistura. Por isso a ordem: esvazie, limpe a vasilha, limpe o coração, porque o Espírito Santo vai atuar aí, nesse lugar, nesse recipiente. E aí ele fala disso, ele dá essa ordem. Ele diz: olha, entra na tua casa, fecha a porta. Isso é muito legal, porque milagres de Deus não são para espetáculo, não é para você fazer faixa, vem aqui na minha igreja tal dia que vai acontecer, vai fazer coisas assim. Não dá para você ficar prometendo uma cura, um batismo no Espírito Santo, porque quem manda no tempo, no dia, na hora, na forma, no vaso, no instrumento, no canal que vai abençoar é Deus. Ele é soberano, ele sabe o dia e a hora da tua bênção. E aqui a ordem do profeta é: entre na tua casa, você e os teus filhos. Não é para exibicionismo, não é para nada disso. É bênção do Senhor para quem crê. E a família estava na luta, a família necessitada. O Espírito Santo, os dons do Espírito, eles se manifestam de acordo com a necessidade da igreja. E aqui eu tenho uma família desesperada em necessidade de bênção na sua casa, de socorro na sua casa, de milagre na sua casa. E aí derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. Você não encontra em nenhum versículo essa viúva questionando e duvidando da palavra do profeta. Ela obedece, ela passa, ela e os filhos, pela humilhação de pedir vasilhas emprestadas, enche a casa. Eu acho que a vizinhança pode ter ficado a falar: nossa, que esquisito, que estranho, o que esses caras vão fazer? E aí eles começam a encher. Olha só, a viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Ou seja, ali no limite da borda da vasilha, todas que estavam lá, a sala lotada, os quartos, tudo. E vasilhas eram trazidas. E daquele pouquinho de azeite, ela ia enchendo. É bom você entender que azeite naquela época era moeda, tinha valor, era grana. Quem tinha muito azeite tinha grana, tinha patrimônio. E aí ela diz: traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. De novo uma grande lição. Deus não desperdiça dos seus milagres. Deus, ele abençoa. Se tivesse mais 1000 vasilhas, teria azeite para encher mais 1000 vasilhas. Porém, as vasilhas terminaram. Quando as vasilhas terminaram, o azeite cessou. Eu gosto de comparar essa passagem com a multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos que Jesus orienta: recolhe, guarda, faz tudo bonitinho. Ali tem uma lição, que o milagre de Deus, ele transborda e ele é para a bênção do povo. Ali eu tenho alimento. Aqui eu tenho um milagre de uma dívida, uma grana, uma situação insolúvel, mas tinha bênção dentro daquela casa. Tem bênção dentro da sua casa também, na medida certa. Note, assim como foi na multiplicação dos pães que sobraram 12 cestos,
aqui também vai ter sobra. Você vai perceber a sobra aqui no versículo 7, último versículo dessa narrativa. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Percebe? Deixa eu te dizer, bênçãos de Deus, bênçãos sobrenaturais que podemos chamar de milagres, não acontecem todo dia, toda hora e de forma ordinária. Bênçãos de Deus são extraordinárias. E na vida desta viúva aconteceu uma bênção extraordinária. Pode ser que o seu milagre esteja demorando para chegar. Pode ser que a solução na sua casa esteja mais distante do que está o Oriente do Ocidente. Pode ser que a bênção que você procura, que você tem jejuado, que você tem orado, que você tem esperado, que você tem buscado há anos, ainda esteja na agenda de Deus para um tempo ainda muito distante, pelo menos aos nossos olhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendo e que é profundo nesse texto. Quando a bênção de Deus chega, quando Ele, o soberano Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele entra em cena, o milagre dEle, a bênção dEle, resolve a parada, decide a questão e é bênção para a vida toda. O que aconteceu com essa mulher e com essas crianças foi tremendo. Eles pagaram as dívidas e do resto viveram. A orientação do profeta, ela é significativa. O que ele está dizendo é: não esbanje, não saia gastando, administre bem a bênção que Deus te deu e viva de forma digna. O texto não fala que eles ficaram milionários, ricos, nada disso, mas diz que aquela família foi cuidada. Eu sou velho, eu fui moço, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Eu nunca vi a posteridade, eu nunca vi toda a genealogia de Cristo mendigando pão, mas tendo necessário para uma vida. Que Deus abençoe o seu lar e que no seu lar venha do céu também, através da fé, através da obediência à palavra de Deus, através de uma espera sólida, através da crença nas promessas de Deus, que no seu lar também seja derramada a bênção de Deus, porque tem bênção também na sua casa. Deus te abençoe. Paz.